Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3. O tema dessa noite é: não ouça a voz da serpente. Esse é o tema, escreve aí: não ouça a voz da serpente. Olha que legal esse tema. Olha aí, Paz do Diego, arrebenta, hein? Não escute a serpente, é isso mesmo. Muito bom. Que cobra feia, meu Deus. Cai por terra. Não escute a serpente. Mateus 4, 1 ao 3. A gente vai ler juntos, ok? Pode pôr aqui no telão. Vamos ler rapidinho. Diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Até aí nós vamos ler. Bem, hoje eu quero começar essa palavra, que vai ser breve, e me dá toda a sua atenção agora, por favor. E eu quero começar estabelecendo um princípio para essa palavra, que é em cima desse princípio que a gente vai andar nessa noite, que é o seguinte: a maneira que Satanás destrói a nossa vida é destruindo a nossa identidade. Vamos dizer junto? Destrói a nossa vida é destruindo a nossa identidade. O texto que a gente acabou de ler, ele nos narra um dos momentos mais decisivos da vida de Jesus. O texto diz que o Espírito Santo pegou Jesus e o levou para o deserto para ele ser tentado. Ou seja, era um teste, era uma prova. Ali Jesus estava sendo preparado para viver a missão a qual o Pai havia dado a ele, havia enviado ele para essa terra. Mas quando você começa a ler o texto, você percebe que de repente esse texto ele mostra um confronto entre dois poderes, entre o poder das trevas e o poder da luz. Jesus humano e Satanás, o príncipe das trevas. Quando a gente olha de cara e vê o Jesus homem no deserto, sozinho, contra Satanás, o príncipe das trevas, em certo ponto, em até certa medida, a gente chega a pensar que Jesus está interessante, é que você não percebe de forma alguma o diabo atacando Jesus, vindo para cima de Jesus. Não, o ataque do diabo não era para fazer Jesus quebrar o jejum. Quem aqui já quebrou o jejum? Eu vou fazer um jejum, daqui a pouco você está com quibe na boca. Não é crente, filha. Eu vou fazer um jejum de 3 dias, na primeira hora você está com a Coca-Cola tomando, aí lembra, meu Deus, e só lembra depois que a garrafinha da Coca secou. Não lembra quando abre, é impressionante isso aí. Mas o propósito do ataque do diabo não era esse, não era atacar o corpo de Jesus, não era dar um murro em Jesus. O diabo foi lá dar um murro em Jesus, não era. O propósito do diabo não era de forma alguma fazer Jesus quebrar o seu jejum de 40 dias. O propósito do diabo era um ataque à identidade de Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se ele conseguir manipular, atacar a nossa identidade, ele consegue nos tirar do propósito, ele consegue boicotar as promessas que Deus tem para a nossa vida, ele consegue nos lançar para fora do destino que Deus tem preparado para nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então diga para alguém do seu lado: o ataque do diabo não foi contra o corpo de Jesus, foi contra a identidade de Jesus. Agora, o diabo sabia que ele não podia tocar no corpo de Jesus. Jesus era protegido, mas o diabo estava procurando uma forma,
uma porta no coração de Jesus para acessar a sua identidade, para acessar a sua alma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se o diabo sabia que se ele conseguisse acessar a identidade de Jesus e lançar uma dúvida, porque essa era a intenção, o diabo queria lançar uma dúvida na identidade de Jesus. Presta atenção aqui, ó. O diabo queria colocar uma dúvida na identidade de Jesus. O versículo 3 que a gente leu diz: se tu és o Filho de Deus, manda que esses pães virem pedra. Se tu és o Filho de Deus, pula do pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, ó, sempre trabalhando a dúvida. E o diabo sabe que se ele conseguir plantar uma semente de dúvida, se ele conseguisse plantar uma semente de dúvida na identidade de Jesus, toda a obra de redenção da humanidade estaria comprometida. Agora, pensa comigo, se o diabo, ele fez isso com Jesus, ele atacou a identidade de Jesus, imagina nós. Será que ele não vai repetir esse ataque? Claro que vai. O diabo quer roubar a sua identidade. O diabo quer colocar em você dúvida naquilo que você é em Deus, porque ele sabe que se ele colocar dúvida na sua identidade, ele compromete completamente o seu propósito. Você fica completamente comprometido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O diabo, ele é perito em trazer confusão na nossa identidade. Então, a tentação de Satanás contra Jesus era trazer dúvida sobre a identidade de Jesus. Agora, pensa comigo uma coisa. Diga para alguém do seu lado assim: diga, se Satanás destrói a nossa identidade, ele destrói a nossa vida. Vamos dizer bem alto? Diga, se o diabo, o bicho ruim, conseguir colocar dúvida na nossa identidade, ele destrói a nossa vida, ele destrói o nosso propósito. Quem está comigo? Agora, pastor, isso é sério? É sério. Aquilo que destrói sua identidade, destrói a sua vida. E quando eu falo de vida, do que é que eu estou falando? Quando eu falo de vida, eu estou falando de tudo aquilo que compõe o seu ser, ou seja, seus desejos, seus sonhos, seu caráter, suas relações, tudo que compete a você, tudo isso está conectado àquilo que você pensa, tudo isso está conectado à sua identidade. É por isso que, se Satanás conseguir plantar uma semente de dúvida na sua identidade, você viverá um tempo de destruição, e não é esse o plano que Deus tem para a sua vida. Se você entende, diga glória a Deus. Agora, pastor, qual é a arma que o diabo usa para acessar nossa identidade e para prejudicar a gente? Quero que você me acompanhe em João capítulo 8, versículo 44, põe aqui o texto, por favor. João 8, 44, vocês pertencem ao pai de vocês, olha que palavra dura, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus aqui traz uma revelação poderosa, jovens, presta atenção nisso. Qual é a revelação? Ele está dizendo, primeiro, que desde o princípio o diabo é homicida, que desde o princípio ele é mentiroso, que desde o princípio ele engana. E aí ele dá a maior revelação, que é a última parte desse versículo, e diz: o diabo é o pai da mentira. Vamos dizer junto, diga: o diabo é o pai da mentira. Irmãos, desde o início nós vemos, desde a criação, desde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, Satanás ele tem usado a mesma estratégia, a mesma arma para nos destruir, que é a mentira. A mentira é a arma mais eficaz do diabo. A mentira é o veneno da serpente. Você vê em Gênesis capítulo 3 que bastou uma conversa com a serpente lá no Éden. Essa conversa foi suficiente para que Adão e Eva terminassem
escondidos de Deus, cheios de medo, envergonhados de si mesmo e se cobrindo com uma palheira, com a figueira. Olha que situação terrível. Alguém que foi levantado por Deus, alguém que foi escolhido por Deus, agora está vivendo esse processo. Isso é terrível. Talvez você está aqui hoje, você está passando por isso também, está se sentindo envergonhado por talvez coisas que você tem vivenciado, está cheio de medo, sabe, está fora do seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, essa é uma noite que o Senhor te trouxe aqui, e todo o veneno da serpente vai ser arrancado de nós para a glória de Deus e vergonha de Satanás. Se você crê, diga glória a Deus. Então foi só uma conversa com a serpente, e essa conversa foi suficiente para arruinar destinos, completamente suficiente, porque, diga para alguém do seu lado, não há nada mais perigoso para a sua vida do que você ouvir a voz da serpente e crer nas suas mentiras. Agora uma coisa interessante, e Adão estava naquela situação, e Deus faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Deus faz para Adão? Adão, quem disse que você estava nu? Se conecta aqui comigo, ó. Quem disse que você estava nu? Gente, essa não é uma pergunta estranha, porque quem havia criado Adão e Eva foi o próprio Deus. Quem havia colocado Adão e Eva no jardim foi o próprio Deus. Quem tinha deixado eles nus ali no jardim foi o próprio Deus. Mas agora Deus chega e fala: quem disse que vocês estavam nus? Agora, uma coisa muito interessante, voltando ao texto que a gente leu, mas antes preste atenção, quando Deus diz assim, ó, quem disse que vocês estavam nus? Na verdade, Deus estava querendo dizer assim para Adão: Adão, a quem você deu voz de autoridade sobre a sua vida? Em outras palavras, a que voz você deu crédito, fora a minha? Porque Gênesis capítulo 3 é o primeiro lugar na Bíblia onde o homem é definido por uma voz que não é a de Deus. É a primeira lugar na Bíblia onde o homem é definido por uma voz que não é a voz de Deus. Então quando Deus chega e confronta Adão e diz: Adão, quem disse? Ele estava dizendo: olha Adão, qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está dando crédito? Qual é a voz que você decidiu acreditar? Irmãos, nessa noite, Deus está perguntando para nós: qual é a voz que nós decidimos dar crédito? Qual é a voz que nós decidimos acreditar? A voz das mentiras do diabo ou a voz de Deus? Sabe, Jesus disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Quem já ouviu isso aqui, diga glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? Pastor, por que ele é o pai da mentira? Ah, porque ele mente. Uau, que profundo. Na cosmovisão dos judeus, a paternidade, ela serve principalmente, Joana, para afirmar a identidade dos filhos e para lançar os filhos nos seus destinos. Quem pegou? Um pai, ele serve para afirmar a identidade do filho e para lançar o filho em seus destinos. Essa é a função principal da paternidade. Quando Jesus disse, o diabo é o pai da mentira, ele está dizendo, ele é o pai, as suas mentiras, diga, suas mentiras. Fala para alguém do seu lado assim, o diabo, ele é o pai da mentira, e foi o próprio Jesus que descreveu Satanás como o pai da mentira. Então quando Jesus chama Satanás de o pai da mentira, ele está dizendo que ele é aquele que transmite uma identidade falsa. Já que a função da paternidade é dar identidade, o diabo, ele é o pai da mentira, e ele é aquele que transmite uma identidade falsa, e ele é aquele que arruma mentiras para destruir o seu propósito. Gente, eu já conheci tanto jovem que tinha uma identidade em Deus, e por dar lugar às mentiras do diabo na sua vida, se perderam. Eu já conheci gente
que Deus estava levantando, que Deus estava tirando do monturo, e por acreditar nas mentiras de Satanás, hoje voltaram a um lugar muito pior do que da onde Deus havia tirado. Então veja que a mentira do diabo contra a sua identidade é o veneno que ele quer usar para destruir você. Quem está entendendo? Diga para alguém do seu lado: o meu pai não é o pai da mentira. O meu pai é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou, e é aquele que está vivo. Só quem crê, diga glória a Deus. Agora, falando de identidade, a nossa identidade, ela está baseada em 3 perguntas fundamentais. Diga comigo, 3 perguntas fundamentais. A primeira: quem eu sou? Quando você faz essa pergunta, não é dizer, eu sou advogado, eu sou fulano, filho de ciclano. Não. Quem é você não está perguntando o que você faz, o que você tem, onde você mora, de qual país você é, qual é a cor da sua pele. Não, esse quem eu sou vai muito além da sua pele, da sua cor, do que você tem, do que você faz, da sua profissão. Quem é você está ligado diretamente à sua identidade. A segunda pergunta a qual a nossa identidade se baseia é: qual é o meu valor? Qual é o meu valor? Qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor que eu tenho? Quando alguém não reconhece o seu valor, qualquer pessoa põe valor na sua vida. Quando alguém não reconhece o seu próprio valor, não sabe do seu próprio valor, qualquer voz, assim como em Adão, tem poder sobre. Onde se baseia a nossa identidade é: para que eu existo? E isso aponta para onde? Isso aponta para propósito de vida. Por que eu estou nessa terra? Para que eu nasci aqui? Será que eu sou acidente da minha mãe e do meu pai? Claro que não. Fala para alguém do seu lado: você pode ter vindo meio torto para cá, mas se você chegou aqui, Deus tem um propósito, uma missão para a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa: você só vai se sentir inteiro, satisfeito, quando você começar a viver o seu propósito e a sua missão. Enquanto você não começar, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer o que for, vai haver uma insatisfação no seu coração. Vai ter dias que você não vai nem se suportar. Por quê? Porque você está fora do que foi chamado para viver. Você está fora do que foi chamado para ser. Então essas 3 perguntas conectam tudo da nossa vida. Tudo da nossa vida está conectado às 3 respostas que nós damos a essas 3 perguntas. Tudo na nossa vida, tudo está conectado a essas 3 perguntas. Ou seja, tudo está conectado àquilo que cremos, àquilo que valemos e à nossa existência. Agora, fala para alguém do seu lado: não há burrice maior do que buscar resposta para essas 3 perguntas em lugares equivocados e fora da presença. Se essas 3 perguntas houvesse uma mentira. Entra comigo aqui. Quem eu sou? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? Você vê, a vida vai afundar. Já era. E se tem uma coisa que o diabo é perito, é que você acredite nas mentiras dele. Qual é uma das maiores mentiras da nossa geração e que permeia as faculdades do Brasil hoje? É que o diabo não existe. Que esse papo do diabo é papo para manipular, que isso tudo é uma grande ilusão, e não é, mas tem gente que acredita que é. Mas pensa comigo, Satanás, ele não precisa enviar um de seus demônios para destruir a nossa vida. Ele só precisa que a gente acredite em uma mentira dele. Se a gente acreditar em uma mentira dele, essa mentira, essa semente, se ela for plantada direitinho aqui, ela tem poder para destruir a nossa identidade e nos roubar dos nossos. Um câncer, ele é tão tóxico para o nosso corpo, quanto uma mentira é para a nossa alma. Gente, olha só,
Quais são as mentiras mais perigosas? Mentiras mais perigosas. Não são aquelas mentiras que você já sabe que é mentira. Por exemplo, eu chegar aqui e disser: eu acabei de ver uma vaca voando. Você vai dizer o quê? Ah, pastor, para de coisa, conversa. Mas quais são? Pensa comigo, pensa. Esquece o sanduíche um pouquinho. Pensa. Quais são as mentiras mais perigosas? São as que você acredita. Então, o diabo, ele quer que você acredite nas mentiras. Quem é da computação sabe, em 2000, acho que ano 2000, foi mandado um vírus que destruiu vários computadores e sistemas. O nome desse vírus era I Love You. Era. Aí o que acontecia? Você abria aquele e-mail I love you, dizendo assim: meu Deus, o amor da minha vida me encontrou. É uma declaração de amor. Aí você apertava. Quando você apertava aquele vírus, dentro daquele e-mail vinha um vírus, e ele detonava, ele roubava informações, ele acabava com tudo. E isso foi um problema na computação do mundo inteiro. É justamente assim que o diabo trabalha. As maiores mentiras às vezes estão dentro das maiores cartas de amor. As maiores mentiras às vezes estão dentro das promessas de amor. Não, se tu fizer, eu tu sei. Isso é a voz da a nossa identidade. Sabe? Diga para alguém do seu lado: toma muito cuidado com isso. Olha o que diz Apocalipse 12:9, põe aqui para mim, já estou terminando, gente. Apocalipse 12:9, diz o seguinte: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Diga: a serpente é o diabo. Que o quê? Bem alto, que o quê? O mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, ou seja, o diabo engana todo o tempo, o mundo todo. Então, presta bem atenção nisso. A Bíblia está falando aqui para nós que o diabo, ele engana todo o tempo, e ele tem uma rede de mentiras. Quero dar um exemplo aqui dessas redes de mentiras e a gente vai encerrar. Diga para alguém do seu lado: o encardido, ele não para de manipular e de enganar. Satanás, ele tem inserido as suas mentiras, por exemplo, na moda. Por exemplo, o que a moda diz? Que para você ser uma mulher aceita, vamos lá meninas, você tem que ter o peitão, a bundona, de quem é a moda? Do diabo. Aí o que tem de menina metendo o dedo na garganta todo dia, ficando doente, para entrar dentro desse padrão. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, irmã, mas é uma grande verdade. Diga para alguém do seu lado assim, diga: o diabo, ele está entrando, ele já inseriu a sua mentira aí. Por exemplo, o diabo inseriu as suas mentiras na faculdade. Na faculdade o que se diz hoje? Ah, nós viemos de uma grande evolução, a gente evoluiu, e no mundo tudo é coincidência. Você nasceu, você nem sabe se você é homem, se você é mulher, você pode escolher. Nós temos vários modos que você pode escolher. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser homem e mulher, você pode ser hermafrodita, você pode ser gente que namora com árvore, você pode ser gente que namora com cavalo, você pode ser até um cavalo, você pode ser o que você quiser. Gente, e o que mais tem é vídeo na internet de gente acreditando nessas mentiras. Olha como o diabo, olha como a Bíblia está dizendo para nós: o diabo continua enganando. Há uma rede de mentiras.
Não sei se está fazendo sentido para você essa palavra. Então, o diabo ele tem inserido suas mentiras, sabe? Diga para alguém do seu lado: há uma guerra espiritual. Olha para mim, irmãos. Cuidado com esse negócio de guerra espiritual. Tem gente que acha que guerra espiritual é porque eu estou lá pastorando, aí aparece um demônio com cara feia para mim, eu saio, Satanás. Isso aí não é guerra espiritual não, irmão. Guerra espiritual é uma batalha pela sua identidade entre a verdade e a mentira. Isso é uma guerra espiritual. E nós estamos nisso. Diga para alguém do seu lado: a única maneira que Satanás pode dominar você é se você acreditar nas suas mentiras. Me responda, vocês que são leitores da Bíblia. Os jovens dessa igreja leem a Bíblia. Lá em Gênesis, como é que foi que a serpente conseguiu dominar Eva? Quando fez ela acreditar na mentira. É verdade que Deus disse que se vocês comerem do fruto, vocês vocês morrerão? Ela disse: não é bem assim. Não é bem assim. Claro que não é. O diabo não trabalha assim, usando até pessoas. Tu vai para o culto sábado, para quê? Olha, servir a Deus não é bem assim não, esse teu pastor é muito radical. Você só tem que ir para o culto de Santa Ceia. Você tem que ter tempo para tudo, menos para a igreja. O seu foco é você. Essa é a voz da serpente, querendo colocar veneno em você. A gente vai já focar aqui no culto de solteiro. Calma aí, eu estou fundamentando. Eu tenho mais 5 minutos para terminar, calma aí. Então diga para alguém do seu lado: Satanás, ele só pode dominar você se você acreditar nas suas mentiras. 2 Coríntios 11:3, olha o que diz. Põe para nós aqui. 2 Coríntios 11:3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu quero declarar algo aqui sobre a vida dos jovens. A sua mente vai estar blindada. Coloca a mão na sua cabeça, irmão. Diga assim: Deus, blinda minha mente com o sangue do Cordeiro, para que o veneno da serpente não me engane, para que o veneno da serpente não me faça acreditar nas mentiras do mundo, nas mentiras de Satanás, nas mentiras que são empurradas de uma forma tão bonitinha pelas redes sociais. Deus, eu não quero acreditar nas mentiras, eu quero viver a tua verdade. Só quem crê faz alguma coisa diante do Senhor. Já percebeu que às vezes a voz da serpente, a voz da mentira, vem de pessoas que eram para nos proteger? Por exemplo, vou te falar uma coisa. Eu, quando era pequenininho, jovem ainda sou, eu tinha muita dificuldade em matemática. Quem aqui tem dificuldade em matemática? Meu Deus, ninguém aqui estuda matemática. Eu era difícil, irmão. Quando chegava naquelas equações de segundo grau, eu me perdia no início. Eu nunca entendi. Um dia desse eu até me identifiquei com um meme, o cara falando: eu não sei o que fizeram da matemática, colocando X na matemática, pena. Isso não é de Deus, é número, gente. 1 mais 1, 2, até aí tudo bem. Passado disso, dá um nó na cabeça da gente. Só o sangue de Jesus. Aí um dia, o meu professor me chamou para responder uma questão na lousa. Quem aqui já passou por isso? Irmãos, e ele passou justamente a questão que eu não sabia. Mas eu, como tenho autoestima elevada, peguei o giz, fui na lousa e comecei a calcular tudo errado. Calculando, aí minha mente vagueou. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Daqui a pouco o professor chegou e disse: acabou seu tempo, vamos ver aqui. Aí foi passando assim o X, errado, 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 errado. Isso eu do lado da lousa. Aí ele olhou para mim e disse assim: cara, mas você é burro, viu? Mas você é burro demais. Você é burro, menino burro. Gente, na frente da turma. Sabe o que aconteceu comigo? E eu acreditei naquela mentira.
e comecei a achar que eu era burro. Isso foi um ataque na minha identidade, porque eu comecei a ter problemas, sabe de quê? De rejeição. Nunca tinha tido. Mas porque acreditei nessa mentira, eu comecei a me auto-rejeitar e a dizer, eu sou burro. Eu olhava para as pessoas e dizia, eu sou burro. Não, eu sou burro. Aí isso começou a me isolar. Parecendo com Adão e Eva, eu comecei a me isolar, eu comecei a ficar com medo. Quando as pessoas me chamavam para participar de um grupo de estudo, eu me isolava. Porque eu era um jovem, eu era um pré-adolescente. Imagina um pré-adolescente formando sua identidade, receber uma carga dessa na frente de todo mundo. Imagina se eu chamo alguém aqui agora e peço para você fazer alguma coisa que você não faz, e eu te chamo de burro, te escracho na frente de todo mundo. Isso te traumatiza. Eu que era uma pessoa para te proteger, estou te ferindo, estou liberando o veneno da serpente. E o pior, eu acreditei, isso me fez um mal terrível, irmãos. Tu sabe onde é que eu fui curado disso? No encontro com Deus. Na cura interior, o Espírito Santo me lembrou o professor. Aí um dia eu fui comer na churrascaria, já casado, já pastor, encontrei com ele. Ele velho, ali dentro do olho dele, digo, ô rapaz, olha, cheguei. Aí ele disse, eu disse, oi professor, tudo bem com o senhor? Ele olhou, tudo bem, quem é você? Irmão, assim, na carne, deu vontade de dizer assim, eu sou aquele que o senhor humilhou, aquele que o senhor me chamou de burro. Mas eu agi assim, não, eu digo, eu fui seu aluno, o senhor sempre foi um bom professor. Mas ele era um bom professor, ele só pisou na bola. Mas eu acreditei nessa mentira e me prejudiquei o resto da minha vida escolar. Sabe por quê? Porque por conta dessa mentira, eu não apresentei um trabalho. Eu não me sentia seguro para apresentar um trabalho na escola. Eu me bloqueei. Tirava sempre boas notas, porque a cabeça desse tamanho é para ser inteligente. Mas olha como o diabo lança os seus venenos. Eu estou te dando um exemplo prático da minha vida, que talvez pode estar acontecendo com você. Você está aí bloqueado agora da sua vida, porque você acreditou numa mentira, que alguém que era para te proteger, que era para te instruir, que era para te ensinar, lançou sobre a sua vida. Por exemplo, eu sei histórias de uma menininha, que ela foi deixada na casa de parentes, por lá um tio tocou ela indevidamente, tocou ela nas suas genitais, nos seus órgãos sexuais, molestou a menina. E isso perdurou por anos, aquela menina sendo abusada. E aí um dia aquela menina olhou para aquele tio e disse, olha, por favor, para com isso, já faz anos que você faz isso comigo. Aí ele olhou para ela e disse assim, você nasceu para isso mesmo, você não presta, você não tem valor nenhum, você é um lixo, é por isso que eu faço isso com você. Sabe o que foi que essa menina fez? Acreditou nessa mentira. Foi um ataque na sua identidade, foi um ataque no seu valor. Ela acreditou que ela não prestava para nada, que ela foi criada para aquilo mesmo, que os pais a rejeitavam, por isso que ela estava passando por aquilo. Resultado da história dessa menina, ela se tornou uma prostituta quando ficou adulta, até um dia que alguém a resgatou, e hoje essa mulher é uma grande pastora para a glória de Deus. Mas no testemunho dela, ela diz isso, que ela acreditou nessa mentira da serpente. Aquele tio que era para proteger ela, liberou esse veneno, e a traumatizou, e a roubou na sua identidade. E olha a confusão que isso causou. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, mas tem muito veneno da serpente, sabe, que muitas mentiras do diabo, que se ele conseguir plantar, vai te confundir. Aí você vai pagar o preço o resto da vida, culpando não sei quem, culpando não sei o que o outro, por causa de um veneno que está te destruindo. Hoje o Espírito Santo está aqui, e eu ouço assim como se a voz de Deus estivesse ecoando aqui no nosso meio, e dizendo para você o seguinte, o mesmo que falou para Adão: quem disse que você estava nu? Quem disse que você não pode? Quem disse que você nunca vai ser usado por Deus? Quem disse que você não vai prosperar? Quem disse que você não vai ter uma vida diferente da sua família? Quem disse que porque você veio talvez de uma família disfuncional, que a sua vida vai ser uma bagunça? Quem disse? Hoje o Senhor está dizendo para você: pare de acreditar nas mentiras do diabo, porque as mentiras do diabo, elas parecem ser doces, agradáveis, elas vêm junto com os seus desejos, elas te dão aquilo que você realmente quer, mas elas roubam de você a sua identidade.
E você sem identidade, você se torna alguém sem propósito, sem visão, sem futuro, sem nada. E aí a gente entra nessa parte de ser solteiro. Por que tem muita gente solteiro se entregando a lobo? Por que tem muita gente solteiro se perdendo em relacionamento? Porque está com a sua identidade comprometida. Porque quando você sabe quem é, você não anda por carência. O nosso problema é que a gente sempre está tendo falta de algo. O que é carência? É falta de algo. E a gente, por ter falta de algo, a gente quer suprir isso num relacionamento, numa pessoa, sabe, em uma coisa, em uma conquista, em uma aprovação. Carência, a gente cura, a gente não supre. Fala para alguém do seu lado, carência a gente cura, a gente não supre. Sabe, talvez você é uma menina novinha, mas já teve 1000 namorados. Você nunca se perguntou por quê? Porque talvez há uma carência. E você quer suprir essa carência, e você sai de um relacionamento, vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e entra no outro, e nunca dá certo, porque há uma carência. Carência ninguém supre, carência a gente cura. Carência é uma das enfermidades mais letais da nossa alma. Então não adianta você estar aqui procurando talvez encontrar o amor da sua vida se há carências no seu coração. Não adianta você estar aqui, sabe, dizendo, eu preciso encontrar alguém porque eu não aguento mais estar sozinha. Enquanto você não suportar viver com você mesmo, você não vai suportar viver com ninguém. Antes de você amar o outro, você tem que se amar. Será que Deus está falando com alguém aqui? Então cuidado com as mentiras. Porque se tem uma coisa que atrai a carência, são as mentiras. Você chega numa pessoa carente, começa a mentir para ela, ela acredita. Porque ela é carente. Isso é sério, irmãos. Porque é muito triste ver esse ataque do diabo na identidade. E às vezes ver pessoas que estão até dentro da igreja, mas não têm discernimento ainda. Não conseguem enxergar, não conseguem ver, e se tornam vítimas. Vítimas. Sabe, hoje o Senhor está perguntando para nós: quem disse isso para você? Por que você está acreditando nessa mentira? Diga para alguém do seu lado: acreditamos ser verdade. De novo, diga: nós nos convertemos nas mentiras que acreditamos ser verdade. Quem disse que você estava nu? Quem é rejeitado? Quem disse que você não foi chamado? Quem disse que a sua história acabou aí? Quem disse, para de ouvir a voz da serpente e começa a ouvir a voz do seu pai, que está te chamando para viver uma história incrível, que está te chamando para viver algo poderoso na terra. Sabe, para de ouvir pessoas. Às vezes você dá ouvido a pessoas falando de você. Mas Carol, falaram de você. Irmãos, vou te falar uma coisa: quer falar mal de mim? Entra na fila. Eu sei quem eu sou em Deus. Porque falaram. Um dia desse eu fui numa roda de pastores ali. Os pastores me arrodearam e falaram assim: o senhor é maçom? Eu digo: não, porque aqui no bairro diz que o senhor é maçom. Eu digo: está amarrado, Satanás. Que maçom o quê? Não é porque a sua igreja é cinza. Eu digo: o que tem a ver? A maçonaria é cinza. Eu digo: meu Deus, que criatividade. Uma vez chegaram para o discípulo nosso aqui, o Juscelio, e disseram assim: rapaz, eu estou triste. Disseram que o pastor divorciou da Gláucia. Como é que ele está? O Juscelio disse: rapaz, domingo ele estava no altar cantando com ela. Não, mas disseram, tem até foto. O Juscelio disse que ele não está aqui hoje. Ele chegou aqui assustado: pastor, para muita gente só está divorciado. Eu fui saber quem disse. Não, irmão, eu estou casado. Eu vou perder tempo com o veneno da serpente? Eu vou sentar para conversar com a serpente? Sabe qual é o nosso problema? A gente parou de conversar com Deus e começou a conversar com a serpente. E a serpente está... Que mal tem, Joana, beijar na boca, colocar a língua um dentro da boca do outro? Nossa, que nojento. Que mal tem você andar expondo o seu corpo, barriga de fora, bunda de fora, peito de fora. Você parece um açougue. Que mal tem você ser uma bola de basquete onde todo mundo põe a mão na hora que quer?
Você é a alegria da galera. Que mal tem, varão, você pegar esse seu peito ridículo e bater uma foto na internet? Não, tem uns cabas que eu vou te dizer uma coisa, se fosse menos bonito. Ainda coloca embaixo, servo do Senhor. Tem que saber de que Senhor você é servo. Um dia uma irmã falou assim para mim: pastor, não sei porquê, mas só vi uma racinha de gente atrás de namorar comigo. Eu digo: as fotos que tu posta no teu Instagram. Eu parei até de te seguir, irmã. Dia de agradecer. Com a bunda? Desculpa falar rasgado, mas tem que falar. Dia de agradecer. Que você está atraído, minha irmã? Aí chega aqui na igreja: eu danço. Desculpa falar assim, eu amo vocês. Eu não falo assim me colocando aqui como um anjo que desce do céu para pregar para vocês. Eu tenho minhas lutas, tenho minhas batalhas, mas amo vocês, não quero ver vocês se perdendo. Vigia. Vigia, Leandro. Tu vigia. Não beija na boca dela não, que dá errado. Então cuidado com o veneno, gente. Está entendendo isso aqui? O veneno está aí, ó. Aí você acredita numa mentira, aí você afunda. Não, é falar isso para mim, pastor. Disseram que eu sou um rejeitado, um pobre coitado, estou dizendo. Aí você acredita. Aí Deus está dizendo que te ama, que morreu por você, que tem um plano na sua vida. Deus usa profeta, Deus usa o culto, Deus usa a Bíblia para falar para você e você não acredita. Você prefere acreditar nas mentiras. Vou dizer de novo: a gente se converte nas mentiras que a gente acha que é verdade, a gente se torna isso. Então hoje, eu quero declarar que a sua identidade não terá nenhuma semente de mentira do diabo para te confundir, nenhuma semente de dúvida, independente do que você passou na sua história, na sua vida, mesmo novinho ou já de, eu quero declarar que o amor de Deus está aqui. A única coisa que pode arrancar o veneno da serpente é o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro está aqui hoje para lavar a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé aplaudindo o Senhor. Diga para alguém do seu lado assim, diga: eu quero declarar que o veneno da serpente não vai tomar conta de você, não vai manipular você, você não vai ser igual, você não vai viver igual os de fora, mas você vai estar posicionado na verdade. Cadê os que creem para se manifestar diante de Deus? Dá um brado, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Eu quero terminar esse culto diferente. Eu queria chamar vocês para celebrar nessa noite. Eu queria que você só levantasse sua mão, bem alto assim, bem alto. Diga assim: Senhor, eu quero ser um solteiro, mas que saiba quem é. Diga: eu não vou acreditar nas mentiras da serpente. Diga: nada e nem ninguém vai me tirar da tua presença. Diga: eu vou ser curado, e eu vou estar pronto para viver as fases da minha vida. Diga: eu vou ter um casamento abençoado. Diga: não importa se talvez o casamento da minha família, da minha mãe não deu certo, do meu pai não deu certo, o meu vai dar certo, porque eu sirvo o Senhor. Diga bem alto, vamos lá, estamos em guerra agora. Diga: se na minha família tem divórcio, eu quero declarar que isso acabou na minha casa. Não haverá mais divórcio. A partir da minha vida, a minha família se alinha. Deus está me levantando para fazer uma nova história. Diga para alguém agora do seu lado, diga assim: todo o veneno da serpente, toda a mentira que o diabo quis que você acreditasse, hoje está sendo derrubado pela verdade do Senhor.